tem pareia não. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Tomate longa-vida, o quilo 5,79. Repolho liso, o quilo 3,79. Maçã Néctaris, quilo 850 gramas, 5,99. E mais uva Vitória Gran Vale com boca, 500 gramas, 6,89. Ovos Enaves brancos grandes, 20 unidades, 13,90. E fique ligado, dia 21 de março, vem que tá barato de verdade no Mix Mateus. É o nosso melhor momento na saúde. O governo da Paraíba está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o novo Hospital de Clínicas em Campina Grande, que será o maior do estado. E através do projeto Amar, está investindo nas reformas de 6 hospitais em todas as regiões da Paraíba. E vem aí o Hospital de Trauma do Sertão com 230 leitos. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, é empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olá, estamos aqui com mais um programa Fique Bem e hoje, em homenagem a esse mês maravilhoso de todas nós mulheres, eu vou trazer para vocês um tema super importante, que se chama representatividade da mulher no cenário atual. E eu quero que você não perca esse programa e acompanhe a gente pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E também no canal de TV Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LM TV no canal 2 para toda a região do Cariri. Vocês não podem perder esse programa. Eu conto com a audiência de todos vocês, todas as terças-feiras, às 16h30. E esse programa de hoje ele vai trazer realmente um peso para que a gente possa conhecer mais sobre essa representatividade feminina hoje no cenário atual. E ninguém melhor para falar sobre isso do que Marcília Ponciana. Ela é psicóloga clínica e é muito atuante nessa área também dessa representatividade feminina. Seja bem-vinda, Marcília. Obrigada, Deise. Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente, né? Realmente é um tema muito interessante esse que você me convidou para falar. Me sinto lisonjeada, né? Desde as mensagens que você me mandou até a apresentação agora. Fiquei me perguntando, né, se eu era realmente a pessoa indicada para fazer essa fala, e você sempre dizendo que não tinha, né, pessoa que tinha pensado em mim. E eu fiquei muito feliz, né? Estou aqui também como mulher e como uma mulher negra, então a representatividade que você me provoca também vem desse lugar, por isso que eu fico tão feliz de poder estar fazendo essa fala tão potente, né, que é durante todo esse mês de março e também durante todo o tempo, né, que a gente precisa estar sempre ressaltando. Como você já falou, né, eu sou psicóloga clínica, faço atendimentos na ênfase psicanálise, foi a área que eu mais me identifiquei durante a graduação, né, me formei há 13 anos, fui aqui fazer as contas, mas há 13 anos na UEPB, em Campina Grande. Fiz um percurso na psicanálise já desde muito cedo na graduação e durante a minha construção do meu TCC eu procurei estudar sobre maternidade,
Procurei não, na verdade, caiu no meu colo essa temática, porque eu fazia atendimento com crianças. E então, a partir dessa provocação, eu fiz um mestrado nesse mesmo tema, mestrado nessa mesma área, né, que foi maternidade e feminino. E aí, tenho pensado muito sobre esse tema ultimamente, porque quando a gente pensa no mês de março, que vem esse grande boom do que é ser mulher, do que é que a mulher precisa, do que a mulher precisa ser respeitada, né, que a gente precisa galgar esse espaço, eu fiquei me perguntando quando foi que eu me tornei mulher, quando foi que eu me dei conta, né, nesse processo de me tornar mulher. E essa foi uma pergunta que eu fiz até recentemente no grupo de amigas que a gente estava conversando, e quando a gente falava nesse processo de construção, né, que é um processo de construção, apesar da gente se reconhecer como mulher desde muito novinha, desde muito cedo, né, mas a gente precisa desconstruir primeiro alguns tabus e depois poder construir outras coisas, né, do que a gente realmente acredita. Então, o meu processo de estudo, ele foi muito atrelado nesse processo de desconstrução e depois de construção do que eu acredito que eu me tornei uma mulher, né. Sei que você vai fazer algumas perguntas para a gente poder ir direcionando. Claro, o nosso bate-papo aqui vai ser bem interativo, né? E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é você, sobre quem é Marcília, para as pessoas que estão em casa vendo a gente conhecer um pouco mais. Pergunta difícil, né? É a pergunta mais difícil que a gente escuta, inclusive na psicologia, né? É uma pergunta muito difícil. Mas vou começar pelo básico. Sou filha, né, de pais patoenses. Sou irmã, né? Meus pais tiveram 2 filhas, eu e minha irmã Maísa. Sou psicóloga, me identifico muito com esse nome. Hoje meu grande caminho, né? Me sinto muito feliz por onde eu escolhi trilhar esse caminho de ser psicóloga, né? Ser psicóloga e psicanalista em formação. Sou uma mulher negra, né? Tenho me descoberto nesse lugar, que tem sido muito importante também. Acredito que eu precisei refazer o meu percurso durante desse processo de vida, né, de desenvolvimento, e me encontrar nesse lugar foi muito importante, foi um divisor de águas. O que mais que eu posso dizer sobre mim? Sou estudiosa, sou trabalhadora, trabalhei um tempo nas políticas públicas, agora estou só na clínica. Essa experiência nas políticas públicas para você foi muito engrandecedora? Foi muito importante. Foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi nas políticas públicas. Quando eu me formei em 2011, eu achava que queria muito a clínica. Ainda não sabia que eu ia me apaixonar perdidamente como sou hoje, mas porque foi o que me tocou também. Na graduação a gente não teve muito essa visão de políticas públicas. E aí, mas meu primeiro emprego foi nas políticas públicas. Eu trabalhei 1 ano no Ceará, numa cidade chamada Jaguaribe. E foi maravilhoso, porque encontrei pessoas especiais que me ajudaram nesse processo de conhecimento, né? Muito novinha, muito verdinha, saí da faculdade e desaguei lá. Mas foi muito importante. Na época eu trabalhava num CRAS, né? Depois eu trabalhei num CAPS também, lá noutra cidade do Ceará, chamada Icó. E depois vim para a Paz e trabalhei em um CRAS aqui também, né? E foi muito bom para mim esse percurso de políticas públicas. Hoje, inclusive, eu acho que eu precisava ter passado pelas políticas públicas para chegar na clínica, né? A clínica, apesar de ser um trabalho muito bonito, que eu sou perdidamente apaixonada, que não me vejo fazendo outra coisa hoje, que me vejo daqui a 30, 40 anos velhinha, ainda aplicando, né? Estando lá na clínica. Mas a clínica ainda é um espaço muito fechado, né? A gente ainda fica muito sozinha naquele contexto do setting terapêutico. Dificilmente a gente encontra pares para fazer discussões, né? A gente ainda busca uma supervisão, busca a nossa análise pessoal, mas a clínica ainda é um espaço muito restrito, né? Até porque é necessário pela intimidade da própria análise, né? Ou terapia. Mas ainda é um lugar muito sozinho, né? Eu falo muito com as minhas amigas e falava com você, enquanto a gente trabalhava na clínica juntas, que é um espaço muito solitário, né? A gente encontra outros colegas tomando um cafezinho ou ali cruzando no corredor, mas o nosso trabalho é muito solitário, né? Mas as políticas públicas, elas me abriram para um outro lugar, né? Que é conhecer diversos sujeitos nos diversos contextos e poder olhar esse sujeito nesses diversos contextos foi a partir das políticas públicas. Claro que quando o sujeito chega na clínica, a gente vê as suas diversidades, né? Mas a gente, quando está em outro contexto, num CAPS, por exemplo, ou no hospital, né? Ou no próprio CRAS,
a gente consegue perceber esse sujeito nas fragilidades outras que talvez não apareçam tão bem na clínica, né? Naqueles 40 minutos, 1 hora que a gente passa ali na nossa sessão. Isso. Então, o caminho que as políticas públicas me serviu foi muito importante, né? Porque eu pude me constituir como sujeito também a partir desse lugar, né? Do contato mais próximo com o outro, de formação de grupos, por exemplo, que eu não tinha tido acesso ainda. E me fez a profissional que sou hoje, né? O meu processo foi muito bonito nesse sentido, de poder estar lá, né? Arregaçar as mangas, trabalhar, e isso me fortalece muito enquanto clínica hoje. Que maravilha, né? E realmente, de fato, você é um excelente profissional e tem uma bagagem aí enorme, né? Nesses 13 anos, tanto na clínica como nos estudos mesmo, né? Você fez mestrado também. E aí essa experiência nas políticas públicas também aproximou você desse mundo feminino, porque quando a gente avalia essas políticas públicas, a gente tem as funções mais predominantes, CRAs, CREAS, e a gente percebe que a mulher em si, ela é aquela que direciona e que pede muitas vezes esse auxílio para essas instituições, né, Marcília? Nossa, muito, muito. Quando eu trabalhava no CRAS, aqui em Patos, a gente fazia grupos de mulheres. E por que fazia grupo de mulheres? Porque eram as mulheres que procuravam serviços, né? Então, são as mulheres que são a referência da família. São as mulheres que vão procurar o benefício para a família, por exemplo, né? Então, a grande maioria do público é mulher, né? É essa mulher que vai lá procurar o benefício para o filho, é essa mulher que vai procurar ajuda quando sofre a violência, né? Falo disso também porque estive no CREAS recentemente, então, e a gente está falando sobre o tema mulher, que é tão caro, e a gente precisa passar por esse tema violência, né? É uma discussão que vem tendo muito ao longo do tempo, que é falar do 8 de março, as pessoas só falam de violência, né? Mas é importante falar também da violência. É claro que a gente fala de todas as outras coisas que a gente conquistou, dos caminhos que a gente trilhou, de quem é a nossa referência, de onde a gente quer chegar. Mas a gente também precisa falar que nesse caminho há muita violência, né? Há muita coisa que a gente ainda precisa discutir para poder realmente se defender. E nas políticas públicas, falando de assistência social, realmente a maioria dos grupos são mulheres, são formadas por mulheres. Ah, Marcília, vai homem também? Vai homem, que homem também sofre a violência, né? Homem também gere a família, homem também é essa referência familiar, mas quem procura mais é a mulher, sim. É a mulher que vai lá, é a mulher que está mais engajada com o filho, é a mulher que está mais engajada com a escola, é a mulher que recebe a reclamação, é a mulher que recebe, muitas vezes, que não está cumprindo aquela condicionalidade, né? A mulher, ela tem muito esse acesso porque ela vai muito em busca, ela também recebe muito, né, essa crítica, ela recebe muito o que vem de lá, né? E nas políticas públicas a gente pretende, né, e também visa muito escutar essa mulher que também vem com sofrimento, né? Não é só por isso que eu respondi antes, né, que lá eu consegui ver sujeitos na sua maior complexidade, porque ela chega buscando um benefício, por exemplo, quer falar com a assistente social, mas a gente, como psicólogo, vai fazer essa outra escuta, desse outro olhar, né, que é de onde qual é o sofrimento dela? O sofrimento dela não é só porque não tem alimento em casa. E essa falta de alimento em casa, o que é que vai acarretar para ela também, né? Então, a gente vê esse sujeito nessa complexidade mesmo que somos, né? Então, as políticas públicas, realmente, a maioria são mulheres. A gente vê também nas UBS, por exemplo, né? Quem mais procura UBS são as mulheres, né? Parece até que os homens não adoecem, mas adoecem, mas vão nas últimas, né? Exatamente. E é uma porta que está sempre aberta mesmo para as mulheres, e o público é majoritariamente mulher. E por isso que é tão importante a gente falar sobre esse dia 8 de março, porque muitas vezes hoje no nosso cenário atual, muitas pessoas ainda romantizam o Dia Internacional da Mulher, né? Muitas pessoas ainda têm aquela visão de que, porque a mulherzinha, ela merece flores, ela merece um bombom. E aí eu queria que você explicasse qual é realmente essa representatividade do dia 8 de março, para que as pessoas elas deixem de romantizar isso. A gente vê até alguns memes na internet, tipo, não me dê flores, me dê um bom salário, né? Porque é também um processo de luta, né? De representação mesmo nesse espaço de gênero. Exatamente. O dia 8 de março é um dia que é alusivo às lutas das mulheres, né? Nacionalmente e internacionalmente. E que, embora a gente pense que já está tudo conquistado, né? Que a gente já adquiriu tantos direitos e que já estamos com direitos iguais, né? Estamos, né? Teoricamente, no papel,
mas ainda tem muita coisa para ser conquistada, né? Então, o dia 8 de março, ele vem fazer essa quebra mesmo. Eu tenho visto mesmo muitos memes, né, na internet sobre isso. Não me dê flores, não me dê chocolate, eu não quero flores, eu quero respeito, né? Não me venham com flores. Muito mais nessa lógica, né, de que eu não quero ser lembrada nesse dia como a fragilidade, né? Como a mulher frágil, como aquela música diz que a mulher é um sexo frágil, né? E de ser lembrada realmente pela força que é. Porque quando a gente fala de força, a gente também fala de potência do vir a ser, né? De potência do que vem, do que eu posso vir a conquistar. Que não é o que você vai dizer que vai me impedir, né? Não é o que você vai me dizer que vai me intitular, que vai me identificar. Da própria liberdade mesmo. Então, esse dia 8 de março, ele vem lembrar a gente de todas essas lutas, da luta do voto, da luta da concepção livre, né, da luta de poder ir numa UBS, por exemplo, e ter lá uma consulta, do sigilo, né, do respeito. Isso a gente fala enquanto serviço. Enquanto pessoalidade, a gente tem tantas coisas para listar, né? Se a gente não tivesse tanta coisa para falar, a gente não estaria sempre com notícias sobre feminicídio, por exemplo, né, sobre mulheres que são mortas, gratuitamente, né? Todos os dias. Então, apesar de ser um dia que é muito marcante por essas comemorações, que eu acho que é válido também, acho que merecemos flores todos os dias, chocolates todos os dias, mas que venham sempre atrelado à conquista do respeito, né? A conquista das lutas que a gente trava e travou durante todos esses anos, né? Que é muito recente, a gente não pode esquecer que isso é tudo muito recente, né? Por exemplo, até talvez 5 décadas atrás, 6 décadas atrás, a gente não tenha, por exemplo, não tenha tido o direito de tomar um anticoncepcional, né? Então, a sexualidade da mulher ela foi muito podada. A sexualidade, por exemplo, ela é só ditada para conceber filhos, né? E a gente não tinha direito de escolher nossos parceiros. Então, isso é muito recente, se a gente for parar para pensar, né? Então, essas lutas, precisam ser recorrentes, precisam ser anuais, mensais, precisam ter campanhas mesmo. Os serviços públicos, eles precisam engajar campanhas, porque nós estamos sempre se formando enquanto sujeitos, né? A gente precisa pensar que as meninas precisam ouvir sobre isso, né? As nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas afilhadas, talvez elas não passem pelas lutas que passamos, que bom, né? Vão ter aí outras lutas, porque algumas coisas já estão conquistadas, mas ser mulher, vir como mulher, se tornar mulher, ela vem muito também impregnada nessa força de luta, né? Acho que não é... Tem que ter flores e chocolates, mas também tem que lembrar das nossas lutas para que a gente consiga juntas unir forças e continuar na batalha. Exatamente. E essa representatividade, assim como um todo, o que seria essa representatividade para que as mulheres que estão em casa agora vendo a gente, elas possam entender sobre isso, para que elas possam realmente tomar posse daquilo que muitas vezes já é dela e muitas vezes ela tem medo ainda. Sim, nossa, muito importante. Quando você fala sobre representatividade, né, isso ficou ressoando em mim durante esses dias que eu vim pensando sobre o que falar aqui e pensei muito numa coisa muito simples, né? Hoje de manhã eu estava pensando, por exemplo, bonecas, né? Eu não tive boneca negra, por exemplo, na minha infância, né? Hoje em dia já temos Barbie, já temos bonecas de pano, né? Já temos uma diversidade muito grande. Mas por que eu estou usando esse exemplo para falar sobre representatividade? Porque se a gente não vê, né, se a gente não se identifica com alguma coisa, ou se a gente não vê alguma coisa para se identificar ou não, a gente não consegue criar aquela imagem, né? A gente não consegue fazer uma parceria, fazer um vínculo. Então, por que é tão importante que mulheres estejam à frente de todas as coisas, né, dos seus serviços, das suas casas, dos seus negócios? Porque a gente que está lá mais quietinha, né, você antes da entrevista disse assim, fale alto que você fala mais baixinho, porque a gente, eu vou falar sobre mim, né, fui ensinada a ter esse tom de voz, fui ensinada a calar muito, né, e quando eu vejo uma representatividade como você, por exemplo, me dá força para também falar mais alto, né, para também conseguir um empoderamento, né, me deu durante muito tempo, você sabe disso, não, né, que eu via você sempre com sua autoestima, sempre com sua personalidade forte, e eu dizia, nossa, e naquela época, não que faça muito tempo, mas eu era uma menina, né, pela minha própria história, e eu via muito isso em você. Então, por que é importante representatividade? Porque a gente pode se espelhar, né, em alguém e pode dizer, se ela consegue, eu também consigo. Ou então, da gente poder ter acesso, né, a essa mulher e poder dizer, como é que você conseguiu, né? Ou então, só conversar, né? Porque se a gente não encontra pares, a gente acha que está sozinha.
E aí volto à reflexão da clínica, né, de estarmos sós. Nós mulheres também estamos muito sós nas nossas questões. E isso é uma questão muito cultural, de que as mulheres são rivais, né, de que a gente precisa estar sempre rivais, tendo cuidado com aquela colega, tendo cuidado com aquela amiga. Fica de olho, toma cuidado, porque foi nos ensinado também a ter rivalidade com mulheres, né? Então a gente fica muito só na nossa casa, no nosso casamento, no nosso grupo de amigos, com o nosso namorado, com os nossos filhos, né? Porque existe muito essa dificuldade de se aproximar. E é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Os homens, eles são muito pares, né? Os homens se defendem até o fim da linha, né? Não que isso seja ruim, em alguns momentos mas não estou criticando. Estou só dizendo que mulheres também podem ser assim, que a gente pode usar outras mulheres como ponte, como parcerias, né? Para dar as mãos e poder construir outra coisa. E isso é muito importante para a gente que está, por exemplo, para uma mulher que está passando uma violência em casa, né? De se descobrir nesse lugar, né? Primeiro de se identificar nesse lugar, estou passando por uma violência. E quando ela escuta uma mulher falar sobre isso, e quando ela escuta uma mulher dizer que foi resgatada, ou então que se resgatou dessa violência, ela entende que ela também pode fazer isso, né? Porque algumas vezes a gente fica tão sozinho que não vê perspectiva nenhuma, né? E aí é por isso que é importante a gente poder ter essa participação de mulheres, né? E poder acessar desse lugar da representatividade, né? De poder se dar as mãos, de fato, né? Nesse lugar de não estamos sós. E essa representatividade, Marcília, ela não solta as mãos da sororidade, que é uma coisa importantíssima e que eu vejo hoje que muitas vezes as mulheres, elas não conseguem viver isso de uma forma completa, elas não entendem o quanto a sororidade é importante. Explica pra gente um pouco sobre sororidade. Sororidade é isso de poder entender e se colocar no lugar da outra também, ser mais empático, né? De poder fazer uma luta juntas. Mais uma vez, né? Vai ficar repetitivo, mas é porque é desse lugar mesmo, de desconstruir, né? De desconstruir e poder construir alguma coisa. Vou dar só um exemplo, né? Quando a gente tá com as amigas e passa outra menina mais longe, né? E a gente faz um comentário meio pesado, né? Isso é não ter sororidade, né? Porque a gente não tá entendendo qual a circunstância que ela tá, a gente tá repetindo nomes que a gente aprendeu, geralmente com outros homens, né? Por exemplo, de dizer que a mulher é fácil, de dizer que aquela roupa não serve a ela. Que ela é vulgar. Né? Que já namorou muitos homens, que, enfim, todas essas coisas que a gente escuta muito mais aqui, porque a gente tá no interior, né? Infelizmente, a gente ainda encontra essa cabeça muito fechada, né? E falo mais uma vez por mim, porque sou essa mulher que bebe, né, que vou às festas. E às vezes as pessoas que vêm de fora tomam esse lugar como desrespeito, né? E não entendem que estão me desrespeitando no meu lugar de escolha, né? Claro. Mas isso foi no meu processo, né, com mais de 30 anos, entendendo que eu posso realmente ser livre e entendendo que o que eu aponto para o outro sempre vai ter um peso muito, muito grande, né? Então, sororidade é poder acolher essa mulher desse lugar, né? Escutar a história, não repetir esses nomes que a gente acaba repetindo culturalmente, né? É uma vigilância, sempre, né? Enquanto a gente não consegue fazer isso naturalmente, é uma vigilância, porque a gente precisa realmente desconstruir uma coisa que foi engessada para nós culturalmente, enquanto sociedade, enquanto padrão, e poder criar uma outra coisa. Então, sororidade também é isso, né? Que você falou, dar as mãos e poder estar lutando junto, né? Aquela não é a minha causa, porque não está passando comigo, mas também é a minha causa, porque eu sou uma mulher, né? Sororidade é mais ou menos isso. E que automaticamente já gera essa representatividade, né? De você entender que você não está sozinha, né? E isso realmente, de fato, é importante, essa sua fala, para que a gente possa ter cuidado, inclusive, com as nossas falas em relação ao nosso julgamento em relação às pessoas, né? Por exemplo, na violência doméstica. Quantas vezes outra mulher olha e diz assim, ela apanha porque quer. Ela é traída porque quer. Né? Então, isso já vai realmente distanciando mais ainda esse grupo de mulheres que poderiam realmente acolher, né? Chegar, ouvir, né? Dar aquele respaldo maior para aquela pessoa que muitas vezes está ali pedindo socorro, né? E não só esperando críticas, né? Que é o que é muito comum. Isso, essa questão da violência é muito delicada, né? Porque nós tendemos também a não saber quais são os nossos direitos, né? Por exemplo, que a gente tem o direito de chegar e pedir para ser atendido por uma mulher, por exemplo, né? Se for um caso de violência. E aí, esses espaços são muito importantes porque quem está ouvindo, às vezes, nunca nem pensou sobre isso, porque talvez nunca tenha passado por uma situação de violência,
né? Mas uma vizinha já passou, uma amiga já passou. E a nossa palavra, ela é muito importante para o outro, né? Quando a gente diz, por que você está aguentando? Né? Saia da situação. Não é tão simples assim, né? Tem todo um contexto que aquela mulher passou para poder estar naquela situação. Isso. Principalmente quando é uma situação de violência física, né? Quando a violência física ela chega, outras violências já estão ali instaladas, né? E a gente precisa realmente ter empatia e ter uma escuta bem qualificada com essa mulher, né? Não só a profissional que está ali atendendo, mas nós enquanto pares, né? Claro, com certeza. Marcília, e hoje, quando a gente fala sobre essa desigualdade de gênero, como é que a gente pode ainda enxergar essa desigualdade hoje? Parece que está resolvido, né? Parece que está resolvido, porque estamos falando muito mais sobre isso, né? E temos muito mais direitos conquistados, mas ainda é muito desigual, né? Quando a gente pensa que mulheres ganham menos, por exemplo, do que homens, quando a gente pensa que mulheres não alcançam lugares de gerência, né? Ou de presidência de alguma empresa, quando a gente pensa que mulheres não são contratadas só porque são mulheres, porque elas podem engravidar, né? Parece um absurdo a gente estar falando sobre isso hoje, mas isso acontece bastante. Com certeza. A desigualdade de gênero existe ainda, né? Não sei se um dia vai acabar, Deise, porque infelizmente a gente está muito enraizado na nossa sociedade machista, né? E preconceituosa. Não sei se acaba, né? Mas a gente precisa ter esperança que um dia vai acabar. Mas ainda temos. Por isso que é tão importante o dia 8 de março e tantos outros dias em alusão à mulher. Porque se a gente não lutar, não continuar a luta, a gente não vai conseguir conquistar mais direitos, né? Isso eu estou falando de coisas de profissional. Mas, por exemplo, quando a gente pensa que os homens, quando namoram muito, são chamados de garanhões, né? E a mulher, quando namora muito, é chamada de piranha. A gente vê claramente uma desigualdade de gênero, né? Por que o homem pode namorar muito? Por que o homem pode casar 3, 4, 5 vezes, que tá tudo bem, né? E a mulher, se casar uma vez, tem que aguentar tudo até o final. Se casar 2 porque ficou viúva, porque separou. Se casar 3, nossa, você não pode viver sem homem, né? A primeira coisa que a gente escuta. Então, é uma coisa tão simples, que é do relacionamento, que só diz respeito àquelas pessoas que estão ali se relacionando, mas isso diz muito da desigualdade de gênero, né? De mulher não poder usar o que ela quiser, por exemplo. Ninguém nunca ditou o que é que o homem pode usar. Eu não vi nenhuma reportagem ainda hoje, não sei se estou sendo muito ignorante, sobre como o homem deve se vestir, como o homem deve se comportar no casamento, como o homem deve... Mas a mulher, sim. A mulher, a gente vai, por exemplo, na igreja, que eu não vou aqui entrar no âmbito da religião, e a gente escuta lá o que é que a mulher deve fazer, a mulher edifica o lar, né? Então são coisas que estão muito enraizadas e que tem uma disparidade muito grande, né? Hoje a gente ainda consegue falar, por exemplo, você tem filhos homens, eu tenho certeza que você fala para os meninos, vocês têm direitos e têm deveres iguais, né? Mas é muito difícil ouvir isso, né? Muito difícil ouvir isso. Por exemplo, na minha casa, o meu pai é um grande homem, ele lava a louça, ele varre a casa, sem nenhum problema e sem nenhum constrangimento. Mas já ouvi homens da minha idade, por exemplo, dizer que se fizerem isso, vão ficar mais afeminados, ou que isso não é papel de homem, né? Então, desigualdade de gênero está na sutileza do dia a dia, como está nas grandes questões, como essa parte do trabalho. Isso. A gente vê até, muitas vezes, a questão da traição, né? O homem, ele vai lá, ele trai, e a mulher, ela tem que ali perdoar 1000 vezes. Mas quando é a mulher, esse perdão, ele não existe, né? Essa desigualdade, ela é uma desigualdade gritante, né, dessa sociedade que a gente vive hoje, e que elas conseguem ir definindo o que é certo e o que é errado, entendendo que realmente muitas vezes eles se tornam juízes, né? Porque muitas vezes, infelizmente, as mulheres, elas acreditam nisso. Né? Quantas pessoas não acreditam nisso, Marcília? E isso preocupa muito. Preocupa muito. Eu estava conversando com as amigas essa semana, e a gente falando, né, de que isso tudo é muito atual, né? Nossas avós passaram por isso, nossas mães passaram por isso, a gente passou por isso, né? Isso. Que é o quê? Ficar à espera de um príncipe encantado, o príncipe encantado das histórias infantis que a gente escutou, né? Que a gente leu, escutou e se apaixonou e achou que aquilo tudo era verdade, e de ter que aguentar tudo daquele homem, né? E de não entender, por exemplo, que a gente pode ir longe sozinhas ou acompanhadas, se a gente quiser,
né? A gente encontra muito sofrimento de mulheres na clínica, né? Que estão aí no sofrimento no casamento e não conseguem sair. Isso. Ou que estão sozinhas e acham que vão morrer sozinhas, né? E que, como assim que eu não dei certo? Como assim que eu não casei? Como assim que eu não tive filho? Né? Porque está muito pré-determinado que a mulher nasceu para fazer isso. Nasceu para viver essa estrutura que está fixada, né? Que ficou muito tempo fixada. Que é casar, que é crescer, estudar para algumas, né? Casar e ter filho. E aí aguentar tudo até o final da vida, né? E a gente precisa fazer um corte nisso, dizer, como assim? Quem disse isso, né? Eu não quero isso, ou quero isso depois, né? Mulheres, por exemplo, que escolhem não ser mães, né? É impactante. É impactante. Você escutar de uma mulher que não quer ser mãe, como assim? Não vai se tornar mulher nunca, não vai ter uma experiência maravilhosa nunca, né? E algumas mulheres escolhem não quererem ser mães, não terem filhos, ou escolhem terem filhos de outra maneira, por exemplo, fazendo uma adoção, que isso também é um grande tabu, né? Ou então escolhem ser mães sozinhas, solo, né? Isso também é um grande tabu. Porque tudo isso deságua em uma coisa, Deise, que é a mulher ser livre para escolher o que ela quiser, né? A gente sempre vai desaguar nesse lugar da falta de liberdade para a mulher ser e querer e sonhar e desejar, porque até um tempo atrás não era possível para essa mulher, né? E aí você lembrou bem a questão da traição, que para um homem é inadmissível, né? O homem não aceita uma traição, a mulher aceita 1000 vezes. 1000 vezes. Né? Por quê? Porque isso é o que está dizendo, alguém disse lá atrás e alguém vem repetindo até hoje, né? E a mulher que não aceita, ela é rebelde, né? Ela tá louca, a mulher que fala, ela tá louca, né? Não é para fazer isso, tem que se calar. E a gente precisa ir mesmo quebrando para poder dizer que não é loucura falar, não é loucura buscar direito, não é loucura buscar ser livre. E pior do que isso, Marcília, no caso da traição ainda, a mulher ela se sente culpada, né? Além dela ter sido traída, muitas vezes o homem ou a sociedade fica impregnando isso nela, que a culpa é dela. Então se torna pior ainda. Imagine os impactos psicológicos que isso não causa. Nossa, né? Muitos até irreversíveis, né? Se a gente puder falar das marcas que ficam, né? Com certeza. Das inseguranças, né? Das inseguranças, sim. Exatamente. Né? Isso quando não tem filho, né? Isso fica ressoando, porque quando eu estava no CREAS isso aparecia muito, né? Essa questão da violência via através dos filhos. Né? E aí é como você disse, né? Além do sofrimento, a mulher não tem nem direito de sofrer a separação, a dor de ser traída, a dor de ter sido enganada, porque vem essas coisas em cima dela, né? Então vem culpa, vem a culpabilização, né? Vem a cobrança desse lugar que ela deveria estar. Por teoricamente, inclusive, não abandonar a família, né? Porque a mulher ela ali está certa no papel dela, sendo extremamente honesta, mas ali o homem vai e faz algo que não é realmente funcional para ela, mas ela tem que estar ali ainda sustentando o pau do barraco, né? Então é muito mais pesado para que elas possam lidar com isso. Fica quase sem saída, né? Isso, exatamente. Por isso que a gente vê tanto sofrimento nas mulheres, né? Por isso que acho que a grande pergunta, a resposta mais lógica que a gente tem quando pergunta por que tantas mulheres vão à clínica é justamente porque os sofrimentos são maiores, né? A gente é massacrado desde muito cedo, né? Se a gente não tiver alguém que possa nos ensinar alguma coisa diferente disso que a gente acaba repetindo com a sociedade mesmo enquanto cultura, o sofrimento ele fica impregnado até o dia que a gente puder dar conta dele, né? Exatamente. E Marcília, os movimentos feministas têm crescido e impulsionado mais de fato o quê? Né? Explica pra gente sobre o que é esse movimento feminista, porque é outra coisa que as pessoas também têm em mente e que é extremamente deturpado. Né? As pessoas acreditam que ser feminista é você querer ser mais que o homem. Mas explica aí pra gente o que é de fato esse feminismo. Tem essa questão de querer ser mais do que o homem, tem a questão de que a mulher feminista está muito associada à bruxa, né? Aquela mulher má, ou aquela mulher que vai deixar os pelos da axila grandes, que não vai cortar os pelos, que não vai ter cuidados, né? Ou seja lá o que as pessoas falam pejorativamente sobre o que é ser feminista, né? Que está tudo errado, né? Essas coisas estão todas erradas. O feminismo é um movimento que foi pensado pela junção de mulheres na luta de direitos, né? Hoje existe um grande movimento feminista. Infelizmente, dentro do movimento ainda tem questões, né, para serem resolvidas, como qualquer grupo. Claro. Por exemplo,
falam-se muito sobre o feminismo negro, sobre o feminismo branco, né? Acaba sendo questões que são muito sutis também, mas que são muito importantes, né? Porque a luta de mulheres negras, apesar de ser luta de mulheres, acabam tendo coisas mais específicas, né? Isso não deveria ser uma coisa que separasse, poderia ser uma coisa que agregasse mais. Alguns movimentos eles conseguem fazer isso, outros não, né? Mas o movimento feminista ele foi pensado para isso, para juntar mulheres que pensaram fora do que era dito certo, padrão, ok, pensaram nisso e foram em busca dos seus direitos, né? Aí, mais uma vez, vamos pensar em liberdade, né? A mulher que a ela foi dado essa coisa do padrão, então tem que estar sempre arrumada, tem que estar sempre cheirosa, tem que estar sempre depilada, tem que estar sempre usando tal roupa para agradar um homem, né? Então, o movimento feminista ele veio para dizer que mulher tem direito de ser o que ela quiser. Então, se eu quiser deixar o meu cabelo cacheado, né, que foi o que aconteceu na minha transição há uns 4 ou 5 anos atrás, eu vou deixar, né? Porque antes eu entendia que ser mulher e ser mulher bonita seria só com cabelo liso, né? Foi através dos meus estudos, das minhas análises também pessoal, na minha análise pessoal, e de me redescobrir nesse lugar que eu pude me ver mulher negra, bonita, do jeito que eu sou. Claro. Então, o movimento feminista, ele dá esse espaço para a mulher ser o que ela quiser. E dentro do movimento feminista, tem grupos, né? Aqui em Passo nós temos grupos muito importantes que trabalham nessa perspectiva, né? Que, mais uma vez, juntam mulheres maravilhosas de diversas áreas, de diversos jeitos, de diversas identidades, para pensarem sobre essas perspectivas e continuarem na luta pelo direito. Sempre é luta pelo direito, né? Sempre é luta por igualdade, diferentemente do machismo, né, que é essa palavra tão pesada, mas que a gente precisa falar porque ainda existe, né, que é ditar uma regra e ter que ser daquele jeito, né. O movimento feminista ele é de outra ordem, ele quer buscar a igualdade, ele quer que a mulher consiga conquistar, por exemplo, um lugar de gerência, um lugar de presidência de uma empresa, ele quer que a mulher, ele luta para que a mulher consiga ser bem atendida em algum estabelecimento, né? Que a mulher possa falar quando sofreu alguma violência em qualquer lugar. O movimento feminista ele luta por essas causas. Aqui em Patos, que eu me lembre, né? Tem o movimento de mulheres Apoena, tem o movimento de mulheres Olga Binário, né? Que são mulheres que estão aí, né? Com pouco recurso, quase nada, com pouco reconhecimento, quase nada, mas que estão lutando, né? Que dão as mãos e ajudam e estão sempre nesse lugar de discussão, né? Aqui em Patos poderia ser maior, poderia ser melhor, não passa uma cidade tão pequena, né? Mas a gente ainda precisa avançar nessas questões, né? Falo por mim, inclusive, me colocando na roda, porque estou lá no movimento Apoena. A Flávia, que é a idealizadora do projeto, me convidou, mas estou mais afastada pelas minhas próprias demandas também. Mas é um movimento muito bonito, né, que engaja mulheres e que dá espaço para as mulheres, né, falarem e tomar esse lugar mesmo de potência. E é muito importante, né, para a gente discutir sobre, né, para discutir sobre representatividade, por exemplo, para poder tratar também, conversar sobre empoderamento feminino, para que as mulheres elas se sintam capazes de evoluir, de chegar onde elas quiserem, né, Marcília? Pois é. Antes os movimentos feministas eles eram escondidos, inclusive, porque não podia se falar. Mulheres juntas era um absurdo, mulheres juntas era um perigo, né? Uma mulher já representava muito perigo, historicamente uma mulher representa muito perigo, mulheres juntas representam um perigo enorme, mas não é nada mais, nada menos, Deise, do que a oportunidade de lançar novas coisas, e as pessoas têm medo disso. Exatamente, com certeza. No entanto que quando você também encontra, por exemplo, uma mulher à frente da política, você ainda discuta aquelas questões. Mas essa mulher, ela entende sobre política? Infelizmente, a gente ainda vê uma representatividade hoje da mulher dentro da política muito pequena, né? Muito pequena, e isso me assusta nessa época de eleições em que a gente está vivendo. E eu vendo uma reportagem hoje de um determinado jornal dizendo assim que eles estavam fiscalizando partidos porque muitas mulheres eram usadas como laranjas ali naquele processo de se candidatar, porque tem que ter uma cota, né? E aí esclarece pra gente, Marcília, o sentido dessa cota. Por que tem que existir essa cota de mulheres dentro da política? Deise, eu não sei se eu vou poder lhe responder como realmente é, né, de fato, mas diante dos movimentos, né, na busca pelo direito, foi-se pensado numa cota para que as mulheres estivessem lá presentes, né? Alguns partidos eles precisam ter, né?
foi uma forma de quê? Das mulheres serem mais participativas. Que pena, Exatamente. né? Que pena que a gente vê que a gente vê desse lugar ainda, né? De Isso. que estão colocando mulheres só por colocarem, que estão colocando mulheres para ser laranja. A gente ainda escuta muito de que lugar de mulher é em casa. Mulher não sabe de política, não sabe de esporte, não sabe de Ciência. não sabe de ciência, não sabe de nada, né? Sabe da lida de casa. Então, essa questão da cota me entristece muito de pensar que poderíamos ocupar esse lugar de uma outra forma, né? Como você falou, ainda é muito sutil, né? E ainda temos poucas representatividades de mulheres na política, né? Principalmente desde porque a gente foi instruída a não saber disso, né? A gente foi ensinada a não saber. Se a gente não se debruçar sobre um livro, sobre as reportagens, ou sobre como esse momento histórico se deu, a gente não sai do lugar, porque é conveniente que a gente não saiba, né? Exatamente. Os movimentos, eles também ajudam muito nessa parte, né? Porque aquela mulher não está lá sozinha fazendo esse enfrentamento, né? As mulheres estão juntas. E ainda fazemos pouco uso disso, né? Ainda fazemos pouco uso dessa palavra, desse espaço. Isso, claro. Ainda usamos esse espaço de maneira não tão legal como essa, né? Mas se a gente talvez não, com certeza deve ter um homem por trás disso, né? De ter colocado essa mulher lá. Ou de, sei lá, por algum outro motivo, né? Mas sim, inclusive ela não deixa, né? Pra gente pensar sobre as mulheres. Você Isso. falou sobre ano de política, da gente pensar sobre as mulheres que estão Claro. se candidatando, né? Da gente Isso. estudar um pouco sobre elas. Por que não votar com essas mulheres, né? Por que não chegar mais próximo dessas mulheres, já que tem dúvida, né? E perguntar como é o seu projeto, quais são os seus planos, o que, que você pensa sobre determinadas coisas, para que a gente possa ir quebrando essas coisas que ficam muito enraizadas, né? Eu acho que esse é um exercício muito individual, apesar de ser do coletivo, mas é muito individual de pensar de que eu posso votar numa mulher, por que não votar numa mulher? Claro. Seja para vereador, seja para prefeito, seja para deputado, seja para presidente, né? Por que Isso. não? Por que não pensar desse lugar de ser visto e de ser gerido por uma mulher? De uma mulher me representar. Isso. E é muito importante porque a mulher, dentro do contexto da política, ela vai lutar por mais direitos, né? Então, a gente precisa estar com esse olhar atento, né? E ver, de fato, quem realmente é merecedor dessa oportunidade de ter ali, de se ter como representante de uma grande massa. Isso. Né? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso e potencializar em busca desse saber, de procurar entender qual é o projeto dessa pessoa, que hoje, infelizmente, é o que poucas pessoas fazem. Mas é importante que a gente se aproxime disso, porque isso diz respeito a todos nós. Todos nós precisamos estar atentos à política. A política gera políticas públicas que geram benefícios, que geram bem-estar, que geram qualidade de vida, que geram segurança, enfim, que gera tudo que pode ser de bom na vida de todo mundo. Não é só daquela pessoa que é rica, não, é daquela pessoa que é rica, que é classe média, aquela pessoa que tem um poder financeiro menor. Então, traz assim, abarca toda essa realidade que a gente vive hoje. Exatamente. Né? Quase tudo hoje é político, se não tudo, né? E político, a gente precisa entender que não é politicagem. Não, né? totalmente diferente. Né? Por isso que eu estou dizendo que é uma questão muito cultural. A gente não foi ensinada a estudar política, né? Por onde a gente, nas escolas, por exemplo, nos nossos grupos. Agora, nessas discussões mais atuais, é que a gente vem debatendo muito sobre isso, né? As redes sociais têm ajudado muito a gente a discutir sobre o que é política, né? Mas é como você disse, a política está num copo de água que a gente toma em casa, né? É um exame que a gente vai fazer, a nossa experiência profissional, né? Ao nosso vir a ser ou tornar-se ser o que a gente quiser. Porque as nossas representações, elas vêm daí também, né? Claro. E se a gente não procura se aproximar disso e saber um pouco mais disso, a gente acaba sendo levado, né, como gado. Isso, né, exatamente. Sem ninguém questionar, sem ninguém perguntar, ninguém nos pergunta como é que andam as nossas políticas públicas, ninguém pergunta, ninguém quer saber do nosso individual, né? E isso é muito político, né? Se a gente não... Claro. Isso começa agora, isso começa todo dia, né? Não tem um momento para dar um start, não. É todo dia mesmo. Exatamente. E quando a gente reflete sobre isso, é importante que a gente também, óbvio que nós somos psicólogas e a gente recebe esse público na clínica, né? E muitas vezes a gente atende mulheres que sofrem ou já sofreram de violência psicológica, né?
E aí, essa violência psicológica, ela vai caracterizar o que de fato na mulher? Muitas pessoas hoje, elas só se atentam mais à agressão física, à violência doméstica em si. E esquecem que essa violência psicológica, ela é tão grave quanto. Explica pra gente, Marcília, um pouco sobre o que é essa violência psicológica hoje na mulher. A violência psicológica, eu acho que é uma das mais pesadas, né, das violências. Não tem como dizer qual é a mais pesada, mas... Né? Por que eu digo a mais pesada? Porque a violência física, ela fica muito visível, né? Você vai na rua e você vê uma mulher que foi agredida, porque ela está com a mancha no braço, ela está com a mancha no rosto, você pode até perguntar o que é, ela pode até dizer que foi outra coisa, mas se você sabe um pouquinho daquele contexto, você já vai entender que aquilo foi uma violência física, né? A violência psicológica, ela é sutil, e para você poder identificar com a violência psicológica, demora muito tempo, porque existe um ciclo de violência, né, que é você está muito bem, depois não está tão bem, acontece a violência, e aí vem um rompante de romantismo de novo, e aí você fica tomado naquele ciclo de violência e você não percebe que aquela pessoa está fazendo uma violência psicológica com você. Você primeiro acha que é o jeito dele ou dela, você primeiro acha que é o temperamento, não, foi alguma coisa que eu fiz, foi uma coisa de momento, né? Exatamente. E aí quando aquilo se torna realmente mais frequente, talvez é que você vai se perguntar, será que isso é normal? Né? Será que isso é mesmo? Será que isso foi só dessa vez? Né? Estava falando novamente com essas amigas que são psicólogas também, que quando a gente recebe essa demanda na clínica, né, claro que vai do tempo que você está com aquela paciente, ou com aquele... Vamos falar de mulher, né? Que você está com aquela paciente, a transferência que você estabeleceu com ela, o vínculo terapêutico que você estabeleceu com ela, a confiança que ela tem com você, isso tudo é levado em consideração, mas em algum momento a gente vai ter que nomear. Isso é uma violência psicológica, né? É o nosso papel também, enquanto estamos lá na clínica, de fazendo essa escuta, né? Porque, Deise, você sabe que você faz essa escuta também, é muito difícil dizer que a pessoa que a gente mais ama, né, naquele contexto do relacionamento, está praticando uma violência com você. Mas ele não me bate, né? Mas ele nunca me agrediu. Mas ele nunca quebrou nada em casa. Né? Mas não deixa que eu saia, diz a roupa que eu vou vestir, não quer que eu frequente a casa dos meus pais, não quer que eu saia com as minhas amigas. Não deixa você trabalhar. Não deixa trabalhar, dita as coisas que eu assisto em casa, dita as coisas que eu consumo de comida, diz que meu corpo é feio, diz que meu cheiro não é agradável, diz que meu cabelo não tá bonito. Isso tudo é violência psicológica, né? Isso não é um comentário isolado em algum momento específico daquele relacionamento. Geralmente a violência psicológica, quando ela está instalada, isso é uma coisa muito recorrente. Isso acontece todos os dias, né? Isso acontece rotineiramente. Isso acontece porque o objetivo da pessoa que faz essa violência é minar a autoconfiança que a mulher tem, é minar a imagem dela, né, minar tudo aquilo que ela tem de importante para ela. Então ele vai tentando fazer isso minuciosamente, sutilmente, até que não exista mais nada. Por isso que é tão difícil de identificar com a violência psicológica, por isso que é tão mais difícil ainda sair da violência psicológica, porque quando a mulher chega no consultório, ela já está totalmente fragilizada, está totalmente marcada por essa violência. A violência não está no corpo, né, mais uma vez, ela não aparece como manchas, como sangue, né, como dores, mas ela aparece na psique dela, né? Então ela não consegue sair daquela situação de violência. Por isso que quando a gente faz uma escuta de uma mulher que está passando por violência, seja no consultório, seja no serviço público, a gente tem que ter uma visão mais geral daquela mulher, né? Porque às vezes ela não sai porque não tem uma questão financeira, porque ele não deixou que ela trabalhasse, como você disse, né? Ela não sai porque ela acha que ela não vai conseguir mais estar com ninguém, porque ele disse que ela é feia, que só quem fica com ela é ele, né? Então são coisas muito sutis que eles vão fazendo para minar tudo que a mulher tem de autoconfiança, de autoestima, e a gente precisa realmente resgatar essa autoconfiança, essa autoestima, para que a mulher possa entender que o que ele diz sobre ela não é verdade, né? Mas aí é um processo bem longo e às vezes bem doloroso também, porque esse reconhecer nesse lugar também reconhecer uma vulnerabilidade, né? Claro, de que, muita. De que não é que se permitiu nem que se deixou, mas é que a pessoa fez com que você estivesse naquele lugar. É uma coisa que a gente precisa também barrar muito, né? Você deixou que isso acontecesse, você permitiu que isso acontecesse, mas isso é tão sutil que quase não tem escolha. Né? Imagine vindo de uma pessoa que você convive, né? Do seu companheiro ou da sua companheira. Imagine você levar para esse lado mais óbvio, né? Que deveria ser. Mas aí, mais uma vez, é o que eu falo. Muitas vezes falta informação de fato.
né? E aí, às vezes, essa cultura que a gente vive, ela vai fazendo com que a gente acredite que nós não temos realmente potencial para sermos o que queremos ser, para que a gente possa alcançar o lugar em que a gente acredita que vai alcançar. Quantas mulheres elas não escutam dos companheiros? Ah, você não dá nada certo para você. Você começa uma coisa e não termina, né? Você não é suficiente para isso. Não vai dar certo. A gente escuta muito isso. E muitas vezes, e eu acredito nisso, que a violência psicológica, ela é de fato, muitas vezes, mais impactante. Porque aquilo que você escuta, olha quanto tempo é que você vai levar aquilo dentro da tua mente. E isso se você esquecer um dia. Tá entendendo? Então, assim, impacta demais, porque mexe com tua autoestima. Você começa a desacreditar e entrar também no processo de despersonalizar-se. Muitas mulheres, eu já escutei muito isso, olham para elas mesmas e dizem assim, não sei mais quem sou eu. Né? Então, esse processo é muito importante para que as pessoas comecem a se atentar nessas falas, né? Que não são e nunca vão ser aquelas falas sutis ou de, eu só pontuei isso para te ajudar, que a gente escuta muito, né? E por isso que a rede é tão importante, né? Isso. Porque às vezes a mulher fala numa fila no banco, por exemplo, né? Ou fala na manicure, ou fala no salão de beleza, ou às vezes até fala com uma amiga distante, né? Ou amiga próxima também. E às vezes a gente não tem muito o que dar a essa mulher, né? E isso que você está dizendo, né? De poder lembrar essa mulher quem ela é, né? De poder lembrar ela do potencial que ela é. Às vezes a gente dá uma palavra para aquela mulher na rua mesmo, andando, e aquilo reverbera de uma forma tão grandiosa que a gente nem tem como medir, né? E é de mulher para mulher mesmo, né? Claro. De poder fazer esse acesso, né? Às vezes aquela mulher está fragilizada e a gente pode ser um pouco dessa força para ela, né? De poder, pelo menos, resgatar o espaço dela, minimamente, né? Exatamente. Porque muitas vezes eu vejo que elas se tornam mesmo assim, entram naquele processo de paralisia e não conseguem sair do canto, por mais potencial que elas tenham. Então, essa violência psicológica paralisa de fato, né? Então, mulherada, acorda e aí começa a perceber o que realmente, de fato, não é legal para que você possa estar ouvindo. E realmente é não deixar que isso aconteça de forma rotineira, que também é um problema muito, muito grande que a gente encontra, né? Não acontece só uma vez, acontece 5, 10, 15, 20, muitas vezes uma vida toda, né? Quantas mulheres, por exemplo, não se libertam quando o companheiro falecem, né? E aí elas se reencontram, elas começam a encarar uma nova identidade, mas daquilo que elas queriam ter sido há muito tempo e não conseguiram. Não puderam, exatamente. E é como você faz um chamamento, né, das mulheres acordarem, de se perceberem nesse lugar, né, de potência mesmo, né, e de se perguntar, Deise, eu sempre gosto de dizer que a gente precisa se perguntar o que é que a gente quer, Claro. que tipo de relação que eu quero, Exatamente. né, resgatar um pouco disso, de tudo bem que o que a gente foi ensinada foi essa esperar pelo príncipe encantado, mas essa fantasia do príncipe encantado, ela vem muito enraizada da proteção desse homem, né, de viver um grande amor, um romance. Então, tentar resgatar isso e ver se o relacionamento tá girando em torno disso, né? E se não está mais vindo dessa forma, o que é que eu posso fazer para sair? Exatamente. Né? E a violência doméstica? O que é que se caracteriza de fato por essa violência doméstica? A violência doméstica são todas as violências juntas dentro do contexto familiar, né? Então, vai ter a violência psicológica, tem violência física, tem a violência patrimonial. Tudo isso quando ela acontece no âmbito de casa, né? Dentro de casa, que a maioria das violências acontecem nesse contexto, né? O que é mais difícil de também perceber, né? Porque você está ali dentro de casa, então, como é que eu vou contar isso para as pessoas? Como é que eu vou dizer que eu sofro violência em casa, né? Como é que eu vou dizer que aconteceu uma situação de abuso dentro de casa e o abusador está dentro de casa, né? Então, isso ainda é muito carregado de preconceito, né? De como as pessoas, de críticas, de julgamento, enfim, de tudo que está muito junto desse lugar, né? Do não falar, que alimenta o não falar, né? Mas a violência doméstica, ela, desde que o mundo é mudo também, ela acontece, né? Antigamente as mulheres aguentavam muito mais, né? Como a gente vem falando nesse contexto, né, das nossas avós, das nossas mães, de aguentar que o homem batesse, que o homem surrasse, né, que traísse,
Exatamente. E violência psicológica tá nesse contexto, né, do que está acontecendo dentro de casa, né, do que está acontecendo com o meu companheiro, com a minha companheira, do que está acontecendo aos meus filhos, né. A violência doméstica, ela engloba todo mundo. Porque quem passa pela violência, quem está sendo agredida está sendo a mulher, mas as crianças estão vendo. Claro. As crianças estão sentindo essa violência também. E muitas vezes, Deise, quem acaba fazendo essa denúncia são as crianças, porque estão na escola, estão em outro contexto. O rendimento começa a não ser aquele esperado, né? A criança começa a ter outros comportamentos, e aí a denúncia, né? A gente acaba denunciando com o nosso corpo, né? Com o nosso comportamento, claro, de ficar um pouco mais retraído, de não querer brincar, por exemplo, não querer conversar tanto. Isso. E aí todo mundo está passando por violência ali. O agressor está violentando só a mulher, por exemplo, mas todo mundo está em violência doméstica, né? O CREAS, ele acompanha toda a família que está passando que passou por alguma violência, justamente por identificar que, por mais que seja a mulher que sofra a violência, todo mundo acaba sendo violentado naquele contexto, que deveria ser um contexto de proteção, de segurança, né, de harmonia, ou do que se considera o que é familiar, e acaba não sendo isso, né? A violência doméstica é o oposto dessa segurança, dessa proteção. Exatamente. E quando a gente fala em violência doméstica, ela muitas vezes desencadeia o feminicídio, infelizmente, né? E a gente só vê esses números crescendo. Você acredita que o feminicídio ele tem crescido mais em relação a quê, Marcília? Deise, eu acho que tem crescido mais porque que bom que as mulheres não estão mais silenciando. Isso. Né? Exatamente. Que bom que não estão mais silenciando. Aí você me pergunta, ou quem está assistindo a gente pergunta, mas aí não é uma faca de dois gumes, né? Denunciar? Não é. Né? O que falta é a gente melhorar nossas políticas públicas. Isso. O que falta é a gente melhorar a nossa rede de proteção, né? Não é para a gente regredir no sentido de não denunciar mais. Pelo contrário, a gente precisa continuar colocando a boca no trombone, né? Mas a gente precisa melhorar nossas políticas públicas. E as nossas políticas de segurança também, né? A gente vê, quando sai uma reportagem sobre o feminicídio, geralmente, ultimamente, que é um dado muito legal de se perceber, que as mulheres têm denunciado antes. Né? Então, o que é que foi feito com essa denúncia? Antigamente esse dado não vinha, por isso que eu disse legal, né? Por ter o dado, porque o dado é muito importante. Antigamente não vinha essa informação, porque a mulher, ela sofria violência, e acabava sendo morta pelo homem que estava sendo o agressor. Hoje a reportagem já aponta que aquela mulher, ela foi na delegacia, procurou a Lei Maria da Penha, às vezes tinha medida protetiva, né? Infelizmente, acabou ainda morrendo pelas mãos do agressor, infelizmente, né? Acabou sendo morta. A gente precisa também usar os termos corretos, né? Ela não morreu, ela foi morta. Isso. Foi um assassinato, né? Mas esse dado não tinha, né? Então, o que é que a gente vê concomitante a isso? Que as mulheres estão falando mais, que as mulheres estão sendo mais ativas no processo da proteção dela, de entendendo que ela pode buscar essa ajuda, de entendendo que existe uma rede que ela pode acessar. E o homem, infelizmente, o homem não alcançou ainda o mesmo passo, né? Ao passo que a gente vem fazendo conquistas e cada vez mais lutando pelos nossos direitos, o homem parece que ele vem regredindo nesse lugar porque há uma relutância, né? De ver que as mulheres estão no mesmo lugar, há uma relutância deles não terem mais o controle, deles não terem mais o poder. A gente fala aqui de uma situação de agressão, né? Então, há essa relutância do homem de entender que a mulher ela não está mais silenciando, né? E aí ele não consegue compreender como é que isso pode estar acontecendo. Que a mulher agora está falando, que a mulher agora está procurando o direito dela. Isso, né? Então, infelizmente, né, por um lado, aumenta-se o número de feminicídio por outras questões, mas acho que isso também influencia. Mas, Deise, isso é muito importante que as mulheres possam denunciar, porque a gente precisa apontar o que é que está falho no nosso sistema de garantia de direito, né? O que é que está falhando, que essa mulher está conseguindo chegar na delegacia, mas ela não está conseguindo que aquela lei de medida protetiva seja eficaz, né? Então, a gente precisa lutar mais por isso, né? E não recuar. O feminicídio ele acaba aumentando porque o homem ele não entende desse lugar, né? De que a mulher está chegando a falar. Mais uma vez eu vou dizer, né? Porque a culpa nunca é da mulher, a culpa é sempre do agressor. A culpa nunca é da vítima. É uma coisa que a gente precisa repetir mil vezes, até a gente acreditar, até a gente tornar isso verdade para todo mundo, né? Nunca é da vítima, não importa o que ela fez, né? Importa que ela foi agredida e em alguns momentos ela foi até assassinada por causa disso, né? Então, precisa existir uma lei mais eficaz para os homens também, né?
Claro. A gente viu aí recentemente o caso daquele jogador que estuprou uma menina, né? Eu não me lembro o nome dele agora. Robinho. Não. Teve Outro? Robinho também, teve um mais recente, que é a Danilo Alves. Isso. Daniel Alves. Daniel né? Alves. Foi a julgamento e aí pagou o amigo dele, maravilhoso, ironicamente Neymar, pagou uma fiança para ele e a pena dele reduziu de não sei quantos anos para 4 anos. Então, que lei é essa, né? Que tinha vídeo, tinha relatos, tinha tudo, e esse cara ainda conseguiu pagar uma fiança exorbitantemente cara, conseguiram pagar também porque são muito ricos, e aí a pena foi abatida para 4 anos. Sei lá se vai ser abatida para menos anos, né? Então, a lei ainda é muito frágil nesse sentido, né? E a mulher fica se sentindo fragilizada porque esse homem vai voltar. Quem garante que ele não vai voltar a fazer isso, né? Então, a lei, ela precisa entender que ela precisa ser mais forte para esses homens, seja na parte educativa, seja na parte, sei lá, que não tenha fiança, né? Isso. Seja mais eficaz nesse sentido, para que a mulher se sinta segura de pegar o telefone e fazer uma ligação, fazer uma denúncia e conseguir a segurança e a proteção dela. Exatamente. Independente do homem ter um bom financeiro, né? Independente disso. Pois é, a lei é para todos, né? Não é só para quem tem dinheiro. E muitas vezes o homem, ele não aceita o fato de, por exemplo, ser deixado, né? Não precisa nem chegar a acontecer uma violência doméstica, né? Porque muitas vezes as pessoas veem o feminicídio como algo já naquele ápice. E muitas vezes não chegou a acontecer nada de mais grave, né, dentro dessas violências. Mas aconteceu simplesmente o fato da pessoa não amar mais, de chegar e dizer, não quero mais isso para minha vida, vá viver sua vida que eu vou viver a minha. E aí não existe a aceitação do homem. Isso, a falta de aceitação do homem, né? Exatamente. Mais uma vez cai naquele lugar de ele não pode ser contrariado, né? A mulher não pode simplesmente fazer uma escolha, que é essa, né? Não amo, não quero mais estar nesse lugar, e pedir uma separação, né? Um afastamento. Claro. E é tão importante quando a gente se relaciona com alguém, a gente tentar conhecer essa pessoa da maior forma possível, melhor forma possível, para que a gente possa entender, essa pessoa realmente ela vai contribuir para a minha vida? Né? Ou será que eu estou aqui, mas pode ser que aconteça algo pior lá na frente? Então, se detenham a perguntar, a estar próximo, a identificar comportamentos, que isso é muito importante, né? Para que você possa ir aí ligando esses sinais, para que você realmente possa sair na hora certa, né, Marcília? A palavra é uma coisa muito importante, né? Quando a gente usa a palavra para a gente se comunicar melhor, né? De fazer perguntas. Outro exemplo muito básico desse, que a gente foi ensinado a ter rivalidade com as ex, que a gente se relaciona, né? Outro erro. Claro que vai aí de cada um, né? Quem não quer ser amigo, quem não quer... Mas por que não saber? Né? Às vezes, de situação para situação. Às vezes não há necessidade. Mas às vezes você está com um pouco atrás da orelha, e você não quer falar com a ex porque você, nossa, eu não posso ter contato com a ex, né? Tá tão apaixonada que cria esse bloqueio, né? É minha rival, né? Minha arqui-inimiga. E aí acaba sendo mais um bloqueio, né? Do acesso mesmo, né? Acho que a comunicação é um dos pilares para a gente conseguir conhecer as pessoas que nós estamos. Dificilmente a gente vai conhecer 100%, né? A gente é um enigma para a gente mesmo, né? Imagine o outro que a gente se relaciona, mas a comunicação realmente é basilar, né? Perguntar, saber, perguntar como é tal situação, ver na sutileza, né, das reportagens, ver uma reportagem junto, por exemplo, poder perguntar o que é que você acha sobre isso. Né? O que é que você entende disso? Como é que tu atuaria nessa situação? Né? E aí a gente vai podendo conhecer com quem a gente está se relacionando, né? Simplesmente trocar uma ideia. Né? Para que a gente possa conhecer melhor. E na área do empreendedorismo, Marcília, você percebe que as mulheres elas estão realmente se destacando, dizendo assim, eu vou lá, eu consigo fazer, eu consigo me sustentar sozinha, do mesmo jeito que um homem consegue, eu vou lá e consigo. Você percebe que a mulher ela tem evoluído para deixar de ter menos medo e encarar esse mundo empreendedor que a gente vive hoje? Eu acho que sim, Deise. Eu acho que a gente tem tomado esse espaço que também era nosso, né? É nosso, nesses últimos anos para cá, e tem sido bem bonito ver mulheres crescendo nesses âmbitos, né? Às vezes eu vejo, acho que tem alguma coisa aqui em Patos sobre o empreendedorismo feminino, alguma feira ou alguma campanha, no Sebrae, né, no Sebrae, e eu vejo como é bonito, né? A gente vê mulheres juntas fazendo o seu negócio crescer e podendo ajudar e podendo escutar o que é que outra mulher está falando sobre aquilo, né? E poder crescer junto. Acho que sim, acho que a gente tem crescido bastante, tanto em todos os espaços quanto nesse do empreendedorismo, né? E acho que a gente tem muito caminho para trilhar para crescer mais.
né? Mas acontece a partir do momento que a gente acredita que pode também estar nesse espaço, né? De que não precisa ter um homem por trás, de que não precisa ter um homem fazendo a contabilidade, fazendo o meu negócio, fazendo a minha mídia, né? Que eu posso ir lá e fazer parcerias com mulheres. Isso. Né? Que aí volta para aquele ponto de poder fazer essa rede, né? De poder acessar mulheres e de não sermos só pessoas que estão sozinhas numa ilha, mas poder fazer acesso também, né? Mas acho que sim, acho que estamos crescendo e acho que tem tudo para crescer mais. Para melhorar cada vez mais, né? Marcília, esse bate-papo tá super legal, mas infelizmente estamos chegando ao fim, né, desse podcast maravilhoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão vendo a gente. Eu queria que você deixasse aquela orientação, assim, para que a gente possa comemorar, não só nesse mês de março, essa representatividade da mulher como muito importante, mas assim o ano inteiro, né? Porque nós vivemos o ano inteiro, nós estamos ali persistindo, sendo guerreiras a maior parte do tempo, e isso vai servir para o ano inteiro. Deixa aí essa mensagem para as mulheres. Sim, quero primeiro agradecer a você, né? Me sinto muito lisonjeada de estar aqui falando com você, uma mulher que eu admiro muito. E dizer assim, Deise, que a gente precisa estar mais junto, né? A gente precisa poder dar as mãos, de fato, e não só virtualmente. Virtualmente é muito importante, é um espaço muito grande, né? Mas não só. Dizer para as mulheres, não tenham medo, né? A gente se reconstrói e se constrói sempre, né? Há possibilidades. Sempre há possibilidades, né? Eu digo para a mulher que pode estar passando por alguma violência, que está ouvindo a gente. Eu digo para mulheres que estão tentando empreender um negócio. Eu digo para mulheres que estão ouvindo porque querem saber mais. Eu digo para as mulheres que estão aí na luta, né? Porque a gente precisa realmente entender que nós podemos ser o que a gente quiser, né? Enquanto a gente não perceber essa coisa que é tão básica, né, de ser o que a gente quiser, de vestir o que a gente quiser, de olhar o que a gente quiser, de desejar o que a gente quiser, a gente não vai conseguir ir muito longe, né? Então, a mensagem que eu quero deixar para mim, para você e para todas as mulheres que estão nos ouvindo é que não tenhamos medo, né, de recomeçar, não tenhamos medo de reconstruir, de desconstruir coisas para poder construir outras coisas que são tão gratas aos nossos olhos, né? E que a gente possa sempre, quando precisar ou não, acessar, né, essas redes que a gente acaba somando ao longo da nossa trajetória, né? Seja nas políticas públicas, seja no nosso pessoal, seja no nosso trabalho, que a gente possa ver nas mulheres realmente um acesso, né? E que a gente possa ser acesso para aquelas mulheres também que vão nos procurar. Não adianta a gente só se preparar para falar, a gente precisa se preparar para ouvir também, né? Então, que a gente possa estar nesse contexto de aprendizagem eterna, de desconstrução e de construção do que a gente quer, né? Tudo visando a liberdade. Eu acho que se a gente entende que é livre e que o outro pode ser livre também, a gente consegue eliminar aí boa parte dessas violências que a gente sofre diariamente, né? Porque a gente falou de violência física, de violência psicológica, a gente sofre violência quando a gente sai na rua, né? Quando o homem fica olhando que a gente vai fazer vai fazer uma baliza, né? Isso. Quando o homem fica rindo quando a gente erra, rindo quando a gente, né, quando acontece alguma coisa. Então, isso é uma coisa muito diária, né? Tá na nossa rotina e a gente precisa se aliar mesmo a quem pode nos ajudar. Exatamente. Pois nosso muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo aqui. Eu acredito que com certeza é super esclarecedor para que todas as mulheres entendam a sua importância, a sua representatividade. E nós que agradecemos demais a sua presença. Você é uma mulher inteligentíssima, uma mulher que realmente traz para a gente esse sentido de realmente lutar, de conseguir aquilo que você quer através da ciência, principalmente, através de todo o empoderamento que você tem, né? Isso traz para a gente essa alegria de sermos mulher. Então não tinha ninguém melhor para representarmos do que Marcília, né? Então, nosso muito obrigada também, Marcília. Espero que você fique com a gente, coloque esse programa aí, passe esse programa para muitas outras mulheres, passe esse link, acessa esse programa pelo @tvsolpatos no YouTube, Facebook, Instagram e manda para aquela mulherada que você acredita que está precisando ouvir tudo isso que a gente conversou aqui hoje, que eu acredito que vai ser uma grande reviravolta na sua vida. Então, conto com a audiência de todas vocês e feliz Dia das Mulheres. E até a próxima e fiquem bem.
é o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Peixe, chocolate, vinho e muito mais. Economia irresistível é na Páscoa do Mix Mateus. Arroz panelaço 1 kg 4,99. Feijão carioca Tia Dora ou Encanto 1 kg 6,99. Flocão de milho Vitamilho 500 gramas 1,49. Lava-roupa Zurca 3 litros 10,99. Papel higiênico Leblon Soft Blanc leve 12 pague 11 8,99. Aproveite os preços da Páscoa irresistível no Mix Mateus.